Bom, eu me chamo Daniel do 1302. Eu estou aqui para ler e explicar as perguntas da retomada de Ciência da Natureza do terceiro bimestre. Bom, começando pela 1, onde é para colocar a distribuição eletrônica, o período e o nome do grupo do potássio, cálcio, sódio, no caso enxofre, e cloro. Que na distribuição eletrônica eu segui pelo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 em todos e depois daí começa a variar. Porque no potássio ele continua no 3p6 e 4s1. O cálcio ele continua no 3p6 e 4s2. O enxofre ele para no 3p4 e o cloro no 3p5. Isso ocorre porque falta elétrons para os que não conseguem chegar tão longe, que não tem tantas elétrons para colocar nas próximas camadas, então eles acabam parando um pouco antes e não tendo os próprios subníveis. O período do potássio e do cálcio é o 4, ou seja, a linha na horizontal da tabela periódica, o enxofre é na terceira e o cloro também. O nome do grupo do potássio é o metal alcalino, que são metais que formam bases fortes quando reagem com água e produzem hidrogênio, que eu lembre. O cálcio é a mesma coisa, só que ele vem da terra, por ser um metal alcalino terroso. O enxofre é um calcogênio, ou seja, ele vem de minérios, ele geralmente encontrado em minérios. E o cloro, que é um halogênio, ou seja, ele forma sal, ele acaba formando um tipo de grupo que formam sais. Seguido pela B, que é para explicar como ela pode determinar o período e o grupo. Aqui eu respondi que com a distribuição eletrônica podemos descobrir com o número da camada mais externa, o período do elemento e o grupo pela quantidade de elétrons na camada de valência. Isso me diz se ele tende a ganhar ou perder elétrons e prever as suas propriedades e reatividade. O ganhar e perder elétrons é derivado da teoria do octeto, que diz que precisa de 8 elétrons na camada de valência para que forme um octeto e fica um átomo estável, uma partícula, um elemento estável. E com a base, enquanto tem na camada de valência e na última camada, a gente pode descobrir tanto grupo, tanto período pela ordem da tabela periódica, que vai com uma ordem crescente numérica. Então a gente consegue descobrir com base nisso. E seguido pela 2, que a gente teria que fazer uma separação dos íons e colocar os símbolos tanto dos mesmos elementos, sendo potássio, cálcio, enxofre e cloro. E eles seguem a mesma distribuição eletrônica de íon. A distribuição eletrônica de íon seria basicamente a mesma coisa do anterior, só que em um formato que o átomo seja estável. Ou seja, se ele precisa perder ou ganhar elétron, a gente contabiliza aqui. Todos eles terminaram na mesma distribuição, que seria 1s2, 2s2, 3p6, 3s2 e 3p6. Eles terminam na mesma, ou seja, contabilizando 8 elétrons na camada de valência. A B pergunta o que tem a ver com o argônio, que também é um gás nobre. E basicamente eu coloquei aqui que eles têm a mesma distribuição de íon, eletrônica de íon, e eles todos têm 8 elétrons na camada de valência, o que torna um átomo estável em consideração da teoria do octeto. Na 3 é para organizar em ordem crescente o raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade. Começando pela explicação do raio atômico, que ele mede o tamanho do átomo. Basicamente, quanto mais prótons ele tiver, maior o átomo é, no caso. Maior o átomo é quanto mais prótons ele tiver no núcleo. E segue a ordem de cima para baixo e da esquerda para a direita ele diminui. Ou seja, começando pelo cloro, depois enxofre, depois cálcio e depois potássio. A energia de ionização é quanta energia é necessária para tirar um elétron do núcleo. Ou seja, quanto mais prótons ele tiver lá dentro, mais forte ele começa a puxar os elétrons. Ele vai medindo a quantidade de energia que é necessária para isso, ou seja, ele segue a ordem do potássio, do cálcio, o enxofre e depois o cloro. Seguido pela eletronegatividade, que é a força que ele puxa o elétron para ele, que falado anteriormente, que alguns átomos precisam de mais ou de menos elétrons para se estabilizar. Então, ele segue a mesma lógica, né? Quanto mais prótons ele tiver no núcleo, mais forte ele vai atrair esses elétrons. Então ele segue por potássio, depois cálcio, depois enxofre, depois cloro.
Inclusive a energia de ionização, quanto menos elétrons tiver, eles seguem de ordem de menos elétrons também. Na 4, que é, que é para estabilizar o átomo, ou seja, se juntar dos dois, quanto ele estabiliza. Eu coloquei aqui no primeiro exemplo o potássio e o cloro, que seria um que está no mais um, outro menos um, que é igual a zero. No caso, na eletrização, no canto superior direito do símbolo do átomo. Seguido por cálcio e dois átomos de cloro, que seria mais 2 menos um igual a zero. Seguido por dois átomos de potássio, um de enxofre, que seria mais um menos 2 igual a zero. E um de cálcio e um de enxofre, que seria mais 2 menos 2, que é igual a zero. Isso seria para estabilizar eles sair do negativo do positivo. Na B, eu coloquei que no estado sólido não conduz eletricidade, porque os íons estão fixos, no líquido conduz, pois os íons estão livres, e no aquoso também, porque ele tem uma separação de íon. Ou seja, todos menos o sólido consegue ter essa passagem dos íons, porque tem espaço. Então, já no sólido, por ser as partículas muito juntas, acabam não conseguindo conduzir muita eletricidade e prendendo ela não conseguindo passar, porque as partículas estão muito juntas, diferente do aquoso e do líquido, que estão mais separadas e livres. Na C, eu coloquei na separação molecular o SCl2. No leves, eu segui pelos pontinhos que medem a quantidade de elétrons na camada de valência, e para formar 8. Então, eu coloquei o enxofre no meio, com um tracinho seguindo pelos as duas partículas de cloro, que acaba formando 8 elétrons na camada de valência de cada um. Por isso ele se junta e o enxofre compartilha cada elétron dele com esses dois. No caso, ele compartilha um elétron com cada, formando um octeto nos três. Na estrutura plana, só manter o tracinho e tirar os pontinhos, que representam os elétrons. Na 5, que já entrando em física, eu usei a fórmula V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E, começando pela A, né? É uma transformação isobárica porque a pressão é constante e ela não muda. Ou seja, acaba sendo um tipo de transformação isobárica. Na B, calculando o volume, com a fórmula que eu falei anteriormente, seria 103.880 dividido para 300, que dá 546 centímetros cúbicos. Na 6, com base no conceito de entropia, responda. Aqui na pergunta, identifique o porquê afirmamos que a energia nunca desaparece, a mesma assim se degrada, e explica como esse fenômeno se relaciona com o conceito de entropia. Isso acontece porque a energia pode acabar se degradando, mas ela realmente não desaparece. Por quê? Porque ela acaba se transformando em outra coisa, como sons e temperatura. Então ela acaba, durante o trabalho, virando outras coisas e acaba não sendo 100% eficiente. Então, formando assim uma máquina que não é perfeita. Na B, isso se relaciona... eu tinha explicado certinho já. E com a forma que se relaciona com a entropia. Se relaciona com a entropia porque a entropia média é desordem, ou seja, quanto mais transformação, mais desordem ocorre e a entropia vai aumentando. Agora a B, qual lei da termodinâmica explica esse conceito? Seria a terceira, que é quando a entropia tende a zero enquanto a temperatura tende a zero. Ou seja, quanto mais próximo dos 10 graus Kelvin, menor a agitação das partículas, menor a desordem, a entropia também abaixa em conjunto. Eu tinha respondido aqui, significa que por estar em 0 graus Kelvin, ou seja, no zero absoluto, as partículas estão quase sem nenhum movimento. Então, em um estado extremamente ordenado, logo, não há desordem e a entropia que mede a desordem se torna mínima, tendendo a zero. A terceira lei da termodinâmica fala sobre isso. À medida que um sistema puro e cristalino se aproxima do zero absoluto, a entropia tende a zero. Na 7, eu usei a fórmula P igual a mRT sobre V, ou seja, seria, depois das contas de multiplicação, ficaria 8,61 dividido para 2,0, que daria 4,305. Só que para arredondar para 3 números eu coloquei 4,31. Seguido agora pela 8,
que eu respondi aqui. Sim, o vapor em termos de pressão estática seria até mais do que o suficiente para mover a turbina. Por quê? Como lá tinha dado 4,31 e era necessário 1,2 atm, a gente consegue cerca de 3,5 vezes a potência que era necessária. Ou seja, sim, né? Seria mais do que o suficiente para mover a turbina. Na 8, como chegar em biologia, a gente tem que identificar o nome e a função de cada estrutura das 4 básicas da célula, que eu coloquei aqui sendo membrana plasmática, o citoplasma, o ribossomo e o material genético. Na membrana plasmática, ela envolve a célula e controla a entrada e saída de substâncias, ou seja, ela é a camada que fica ao redor da célula, prende tudo lá dentro e ela controla o que vai entrar e o que vai sair. O citoplasma é onde ficam as organelas e ocorre o metabolismo celular, basicamente autoexplicativo. E ele é basicamente o citoplasma, o plasma que está pela célula. O ribossomo é as pequenas estruturas responsáveis pela síntese de proteínas. É basicamente uma fazenda de proteínas entre a célula, que são umas linhas que fica lá, basicamente um cofrinho que tem lá. Material genético comanda o funcionamento da célula e contém as informações hereditárias. É basicamente o DNA e RNA que fala o que a célula vai ser e como ela deve se comportar. É as informações que ela guarda. A célula que foi esquematizada, aqui eu respondi que seria uma célula procarionte, pois não tem nenhum núcleo nem organelas. Bem, nem organelas, membranas, ou seja, só tem estruturas básicas, logo é uma célula procarionte como as de bactérias. Porque, por não ter um núcleo, acaba sendo uma célula tal qual a de uma bactéria, que realmente não tem núcleo porque é uma célula mais simples, né? Ela não tem estruturas complexas como as células de organismos normais, como os humanos. Bom, seguido pela 9, eu coloquei que tem que colocar as funções, né, dos ácidos nucleicos, as proteínas, carboidratos, lípidos e os polissacarídeos. Na função do DNA e RNA, como eu tinha falado, ele armazena e transmite as informações genéticas e ele serve para meiose e mitose. As proteínas, ela atua como enzimas, hormônios, transporte de substâncias, os carboidratos fornecem energia imediata e servem de energia de reserva energética, os lipídios reservam energia e isolamento térmico, e os polissacarídeos, eles formam estruturas de proteção. Exemplos, no caso do ácido, como eu te falei, DNA e RNA, as proteínas seriam a hemoglobina e a queratina, os carboidratos, glicose e amido, são como eles, os lipídios, um exemplo, são os triglicerídeos e os fosfolipídios, e os polissacarídeos, a celulose e a quitina. Na B, eu coloquei que, no caso do que serve a água nos organismos, serve como solvente universal, regulador de energia corporal, transportador de substâncias, lubrificante e protetor de órgãos, e também mantém a fórmula das células. Se não tomar água, basicamente o corpo inteiro vai acabar entrando em pânico. Na C, que é para identificar os sais minerais e suas funções, eu coloquei o cálcio, que ajuda nos ossos, basicamente também nos dentes, por serem ossos, e a contração muscular, o fósforo. Ele forma ATP e ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos eu tinha falado um pouco mais antes, como o RNA e o DNA. O ferro, ele transporta oxigênio, aí também hemoglobina. O sódio, ele é responsável pelo equilíbrio hídrico e impulsos nervosos. O potássio atua como sódio no sistema nervoso. O magnésio, ele ativa enzimas presentes na clorofila. O iodo, ele é responsável pelos hormônios da tireoide. E o zinco, as enzimas de cicatrização, tanto que nos remédios para cicatrização geralmente falam bastante sobre zinco. Chegando pela 10, diferencia o citoplasma das células eucariontes, animais e vegetais. Eu respondi aqui que na animal não tem parede celular, nem cloroplastos, vacúolos pequenos, e no vegetal com cloroplastos, parede celular e vacúolo grande. Seria a diferença entre o citoplasma das células eucariontes, animais e vegetais. No caso, agora complete a tabela abaixo, onde era para falar sobre as funções do ribossomo, retículo endoplasmático, rugoso. Vou falar me falando direto, porque está pouco tempo. O ribossomo tem a função de produzir proteínas, o retículo endoplasmático produz e transporta proteínas, o retículo endoplasmático liso produz lipídios e desintoxica, o complexo de Golgi empacota e armazena substâncias, ribossomo digesta celular,
peroxissomo quebra substâncias tóxicas, o vacuolo central armazena água e mantém pressão, centríola divisão celular, mitocôndria produz energia, ATP, o cloroplasto faz fotossíntese. Agora, com minhas palavras, a relação entre o retículo endoplasmático, coloquei aqui que o retículo produz proteínas e lipídios e o complexo de Golgi modifica e empacota substâncias para uso ou secreção da célula. Ou seja, o retículo produz proteínas e lipídios, e o complexo de Golgi empacota substâncias para uso e a secreção da célula.